centralizada. Você sempre deixa centralizado. Onde a bola tá, você deixa sempre a bola por aqui, ó. O resto, você não precisa estar no jogador, só seguindo a bola só, no meio. Aí Lisson aí, ó, vai dar baixa aí, fala aí. Fala que você é da baixa. Quando terminar essas cobranças, você aperta aqui e para, já começa outro. Aí tá aperta pra começar o outro, aperta onde? Aperta no mesmo lugar. Ô da baixa! Ô da baixa! Porquinho! Bora, pai! Vai acabar o jogador aqui também. Ferrei a carreira, ó. Bem na hora de pedir.